A mendiga negra vinga-se com a ajuda de um milionário barbeiro e transforma a vida da avó. As sombras da noite cobriam a cidade, e Lia se encostou na parede fria de um prédio abandonado. A luz dos postes piscava, como se estivesse prestes a apagar a vida dela. A vida que tanto se arrastava, dia após dia, nas ruas geladas. Essa noite, no entanto, algo estava prestes a mudar. O jornal ecoava uma história absurda. Mendiga negra se vinga com a ajuda de milionário barbeiro. Era ela, Lia, uma criatura dos becos. Mas o que poucos sabiam era que ela tinha uma avó famosa, uma diva do cinema, que agora se encontrava em um abrigo, à beira da morte, esquecida e ignorada, como uma estrela apagada. Lia sentiu um nó na garganta. Ela precisava resgatar sua avó. Precisava devolver a dignidade a quem a criação prometeu glamour. Em seus sonhos, a imagem da avó, com cabelos loiros e um sorriso radiante, dançava sob os holofotes. Mas a realidade daquela mulher agora era... E para fazer isso, ela precisava da ajuda de Marcos, o barbeiro de ouro, um homem exaltado e desprezado ao mesmo tempo. Ele era o cara que mudava vidas, um gênio do cabelo. Com sua barbearia próspera, sua fama crescia. Mas sua família carregava um mistério que Lia não entendia completamente. Marcos parecia um homem de negócios, mas havia alguma coisa nele que a intrigava. A tensão entre as duas famílias era palpável. Histórias antigas de rivalidade e mágoa travavam a cidade. E agora, eles estavam entrelaçados de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Naqueles dias frios, Lia ficou perto da barbearia, observando. As cadeiras de vermelho vibrante, os espelhos refletindo rostos de clientes. Tudo parecia um outro mundo. Ela tinha esperanças de que Marcos a ajudasse. Quando o viu, um arrepio percorreu sua espinha. Um homem forte, com uma barba perfeitamente aparada e um sorriso que poderia derreter o gelo. Ele era arrogante, e o desprezo que emanava por ela era quase palpável. Mas havia uma conexão, um fio invisível que os unia, mesmo que ele não quisesse admitir. Lia se aproximou, coração disparado. Marcos, eu preciso da sua ajuda. Ele interrompeu, um olhar cínico no rosto. E por que eu ajudaria uma mendiga como você? O desprezo ardia e a rejeição parecia um golpe. Mas ela não ia recuar. Sua avó merecia mais do que aquele canto esquecido. E poderia haver um jeito de reverter a história, se ela conseguisse superar as barreiras que os separavam. As palavras de Lia quase pareciam dançar. Você carrega um segredo, não carrega? Ele hesitou. A tensão no ar era densa. As famílias carregavam rancor há gerações. Mas e se essa era a hora de se libertar? O silêncio entre eles amplificou a conexão, mas também trouxe à tona velhas dores. Lia estava no limite, determinada a desvendar cada parte daquela história. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lia piscou, o coração acelerado, diante do olhar cético de Marcos. O ar estava denso, como se o mundo inteiro tivesse segurando a respiração.
Mas antes que ela pudesse continuar, um barulho estrondoso. Um carro despencou ladeira abaixo, errando a curva e batendo em cheio na barbearia de Marcos. O estrondo do metal se torcendo era ensurdecedor, e os vidros se estilhaçaram, refletindo fragmentos de luz na escuridão. Meu Deus! Lia gritou, sentindo o frio da adrenalina correr por suas veias. Marcos, atordoado, virou-se rapidamente. O caos tomou conta da rua. Gritos de pessoas se espalharam, enquanto elas corriam para ajudar. O que era uma conversa sobre dignidade e resgatar uma avó, agora se tornava um pesadelo. Sem pensar duas vezes, Lia se lançou em direção ao carro acidentado. Ela já havia vivido tanto. Por que hesitar agora? E se a salvação de sua avó dependia de um ato de coragem? Quando chegou ao veículo, viu um homem inconsciente ao volante, coberto de sangue. As sirenes da polícia e ambulâncias começaram a ecoar, enquanto Lia lutava para abrir a porta. Um último puxão, a porta se escancarou e o frio do metal colidiu com a quente poeira do acidente. Ele está respirando, Lia gritou, seu olhar encontrando pânico nos olhos de Marcos. Sem pensar em si mesma, agarrou o braço do desconhecido e tentou arrastá-lo para fora. Marcos hesitou, mas logo se juntou a ela. O homem foi puxado para fora, os dois lutando contra o peso dele e o que restava do carro. Quando finalmente conseguiram tirá-lo, o homem despertou, seus olhos arregalados de terror. Ele começou a se debater. Não! Não! Eles vêm! Eles vêm! Gritou, com uma voz trêmula e desesperada. Marcos e Lia trocaram olhares confusos. O que ele queria dizer? Quem vinha? Mas o homem estava tão histérico que não havia como saber. E então, no meio do pânico, o homem revelou sua identidade. Sou filho de quem você pensava que era só um barbeiro. Sou o herdeiro da fortuna que sua avó nunca conheceu. O impacto das palavras de seu passado reverberou nas emoções de Lia. Ela paralisou. Sua avó, tão esquecida, tão pequena agora, ligada a uma riqueza que havia sido perdida nos meandros da cidade. A reviravolta a atingiu como um soco no estômago. O ar começou a faltar. Marcos, agora com um brilho de raiva e confusão nos olhos, encarou Lia. Toda a rivalidade entre as famílias, toda a dor do passado, agora se tornava uma teia complexa de segredos. A sanidade de Lia se esborrachou diante daquela revelação. Era um jogo de dominós, e o que ela conhecia era uma fachada. A luz da ambulância iluminou seus rostos, revelando mais do que só tensão momentânea. Era uma batalha contra o tempo, e aqui estava a chance de mudar tudo. Mas quem era aquele homem? E por que sua avó nunca teve a chance de tocar em sua herança? Enquanto as sirenes mais se aproximavam, Lia sentiu um aperto no coração. A urgência da situação se tornava quase palpável. Marcos estava à beira da explosão interna, entre o amor e a aversão por seu legado. E por um instante, o futuro parecia um borrão de possibilidades, cada uma mais aterrorizante que a outra. E agora, o que vamos fazer? Lia perguntou, a ansiedade na voz. O que seu próximo passo seria? Com tantas perguntas fervilhando, o mundo que sempre conheceu girou para longe dela, deixando um abismo de incerteza. A vida de sua avó, a verdade sobre Marcos e as sombras de um segredo devastador poderiam mudar tudo. Lia estava paralisada, a mente girando como um furacão. Aquela revelação deixava tudo mais complicado. A verdade sobre a avó e a fortuna perdida pulsava como um grito ensurdecedor em sua cabeça. Mas antes que pudesse processar, um novo som cortou o ar. Um grito inconfundível. Cuidado!
De repente, um pacote plástico prateado caiu do céu, se desenrolando ao lado do carro acidentado. Um objeto brilhante, como uma estrela cadente. A multidão parou, olhos vidrados. Lia deu um passo para trás, enquanto um homem em um terno escuro se aproximava, carregando uma pasta de couro. Ele parecia conhecer o homem que havia se acidentado e o pânico tomava seu rosto. Não, não pode ser, ele murmurou, os olhos se arregalando ao ver o corpo no chão. Alguém, chame uma ambulância, rápido! A pressa e a urgência no tom dele deixaram Lia inquieta. Quem é ele? Ela se virou para Marcos, os olhos fervilhando de preocupação. Mas ele também estava encantado pela situação que se desenrolava. O homem na gravata pegou o celular e, enquanto discava, sua voz tremia. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. O que você estava fazendo aqui, Lucas? Você estava sob ordens. Como você deixou que isso acontecesse? O desespero crescia, um sólido nó na garganta de Lia. Então, como um relâmpago iluminando a escuridão, uma mulher surgiu, batendo palmas furiosamente. Chega! Cardoso! O que você fez? Os olhares se voltaram para ela. Uma figura extraordinária, com cabelos grisalhos e uma energia que cortava como faca. Você tá brincando com fogo! Com Flame! O nome ecoou, e o gelo correu nas veias de Lia. Flame? A diva perdida do cinema? A avó dela? A conexão era indescritível, como se cada pessoa ali estivesse ligada a um fio invisível. A mulher, Flame, olhou diretamente para Lia e para Marcos, o desespero dançando em seus olhos. Vocês não têm ideia do que desencadearam. Essa família é tudo uma armadilha. A fortuna, a verdade, podem destruir todos nós. Ela gesticulou, como se tentasse desenhar o futuro nas pedras da calçada. Lia sentiu o mundo girar ao seu redor. A mulher que ela idolatrava, a figura que era um mistério, agora estava ali, revelando segredos. Mas qual era a conexão entre ela, o homem acidentado e a fortuna desconhecida? E por que tudo parecia girar em torno do passado escondido da família delas? Marcos estava pálido, os lábios se movendo sem som. A raiva, a incredulidade, tudo misturado. Você sabia? Perguntou a voz embargada. Flame piscou, um brilho de dor nos olhos. Sabia de tudo, e eu nunca pude falar. O que eles fizeram com você foi cruel. Antes que Lia pudesse perguntar mais, uma explosão encheu o ar de fumaça e gritos. O carro começou a pegar fogo. O incêndio se espalhou com uma teia cobrindo tudo ao redor. O caos se instalou. Rápido! Lia gritou para Marcos, enquanto tentava puxar o homem em estado crítico para longe. Não podemos deixar o fogo nos pegar. Mas Flame a segurou, e os olhos da mulher eram profundos, cheios de história. Lia, escute. A verdade que você busca não é o que você pensa. A herança, a vingança, é um ciclo vicioso. Lia olhou outra vez para o homem inconsciente. O pânico se instalou na multidão, enquanto tudo se tornava uma confusão. E enquanto o carro queimava, uma pergunta pairava no ar. O que Flame realmente sabia? E como tudo isso afetaria o futuro de Lia e Marcos? E entre os gritos e fumaça, Lia sentiu que estavam à beira de algo muito maior. As respostas estavam mais próximas do que ela imaginava, mas traziam consigo um peso que poderia esmagar tudo o que conheciam. A vida dela poderia mudar para sempre, e essa mudança mal havia começado. Lia sentiu o calor da chama se aproximando, um aviso urgente que fazia seu coração acelerar. A fumaça escurecia o céu, e o caos ao redor parecia um filme de terror. Flame a segurava, mas Lia tinha que agir.
O homem inconsciente precisava de ajuda, e o carro em chamas representava uma nova ameaça. Precisamos sair daqui, gritou para Marcos, puxando-o na direção oposta ao fogo. Marcos estava em choque, sua expressão congelada em incredulidade. O que está acontecendo? Ele olhou para Flame. Quem é você para se intrometer? Seu tom era de raiva, mas também de confusão. Flame, com um olhar intenso, não se deixou abalar. O que está em jogo é maior do que qualquer desavença entre vocês. Essa herança, essa família, é uma armadilha, berrou ela. Enquanto isso, o homem que haviam resgatado começou a recuperar a consciência. Ele tossiu, o ar escapando de seus pulmões como um eco de dor. A casa, eles vão fazer com que eu pague por isso. Ele olhava ao redor, seus olhos cheios de pânico. O que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui. Ele parecia estar se referindo a alguém. Mas a multidão se espalhou, como se todos quisessem distância da explosão iminente. A tensão aumentava, e Lia começou a conectar as peças. Espere, disse ela, observando o homem nervoso. Quem são eles? O que você sabe? A resposta dele era um mistério, mas Flame estava focada em outra coisa. A fortuna que você busca, Lia, tem um preço. Estamos todos conectados a uma história enterrada. Uma história de traição, amor e segredos que se arrastam por gerações. Então, de repente, uma explosão ressoou como um trovão, fazendo todos se encolherem. O carro pegou fogo e criou uma onda de calor que os fez recuar. A multidão gritou e o pânico se espalhou. Lia, com os olhos fixos no homem, viu um brilho estranho dentro de sua camiseta. Era uma corrente de ouro, um medalhão. Isso é meu! Ele gritou, tentando segurá-lo. Não deixe eles pegarem. Ele estava tão desesperado que Lia não podia ignorar. A imagem do medalhão reluziu na luz das chamas, e antes que pudesse pensar duas vezes, ela se aproximou. Deixa eu ver isso, exigiu, sentindo que era a chave para tudo. Quando ela pegou o medalhão, uma conexão instantânea e elétrica percorreu seu corpo. Era como se uma porta tivesse se aberto em sua mente. As memórias de sua avó, cenas de filmes, a glória perdida, tudo começou a se misturar em sua cabeça. E por um momento, ela se perdeu naquela confusão, vendo uma imagem de Flame como uma jovem atriz, cercada por câmeras e holofotes. Mas seu olhar começava a se transformar, sua voz ecoando de volta a Lia. Você precisa saber, Lia. O que se esconde no passado pode moldar seu futuro de uma maneira que você nunca imaginou. E então, como um soco no estômago, veio a reviravolta. Essa história não era apenas sobre a avó dela, a fortuna ou a vingança. O homem acidentado olhou fixamente para Lia e disse: sua avó não é só uma diva do cinema. Ela é uma das principais responsáveis pela tragédia que destruiu minha família. As palavras cortaram como vidro. A verdade estava diante dela, e a confiança despencou. A conexão entre eles era mais profunda do que Lia jamais imaginou. Era um abismo de dor e desgraça. Um silêncio pesado instalou-se, enquanto todos ao redor absorviam a revelação. A urgência do incêndio, o desespero do homem, tudo parecia secundário a essa nova informação devastadora. E enquanto o fogo se alastrava, Lia percebeu que a história que ela pensava conhecer estava infestada de mentiras. E agora? Pensou Lia. Um frio na barriga. Quem sou eu no meio disso tudo? A vida dela estava prestes a mudar de novo, e os laços que se rompessem poderiam arrastá-la para as sombras do passado de sua avó. Com milhões de perguntas pululando na cabeça,
Ela sentiu que estava apenas começando a desenterrar o que havia sido enterrado há muito tempo. E com a verdade ao alcance, o que seria capaz de fazer agora? Lia sentia o calor das chamas se aproximando, um aviso urgente que fazia seu coração acelerar. A fumaça escurecia o céu e o caos ao redor parecia um filme de terror. Flame a segurava, mas Lia tinha que agir. O homem inconsciente precisava de ajuda, e o carro em chamas representava uma nova ameaça. "Precisamos sair daqui!" gritou para Marcos, puxando-o na direção oposta ao fogo. Marcos estava em choque, sua expressão congelada em incredulidade. "O que está acontecendo?" Ele olhou para Flame. "Quem é você para se intrometer?" Seu tom era de raiva, mas também de confusão. Flame, com um olhar intenso, não se deixou abalar. "O que está em jogo é maior do que qualquer desavença entre vocês. Essa herança, essa família, é uma armadilha", berrou ela. Enquanto isso, o homem que haviam resgatado começou a recuperar a consciência. Ele tossiu, o ar escapando de seus pulmões como um eco de dor. "A casa. Eles vão fazer com que eu pague por isso." Ele olhava ao redor, seus olhos cheios de pânico. "O que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui." Ele parecia estar se referindo a alguém, mas a multidão se espalhou, como se todos quisessem distância na explosão iminente. A tensão aumentava, e Lia começou a conectar as peças. "Espere", disse ela, observando o homem nervoso. "Quem são eles? O que você sabe?" A resposta dele era um mistério. Mas Flame estava focada em outra coisa. "A fortuna que você busca, Lia, tem um preço. Estamos todos conectados a uma história enterrada. Uma história de traição, amor e segredos que se arrastam por gerações." Então, de repente, uma explosão ressoou como um trovão, fazendo todos se encolherem. O carro pegou fogo e criou uma onda de calor que os fez recuar. A multidão gritou e o pânico se espalhou. Lia, com os olhos fixos no homem, viu um brilho estranho dentro de sua camiseta. Era uma corrente de ouro, um medalhão. "Isso é meu!" ele gritou, tentando segurá-lo. "Não deixe eles pegarem." Ele estava tão desesperado que Lia não podia ignorar. A imagem do medalhão reluziu na luz das chamas. E antes que pudesse pensar duas vezes, ela se aproximou. "Deixa eu ver isso", exigiu, sentindo que era a chave para tudo. Quando ela pegou o medalhão, uma conexão instantânea e elétrica percorreu seu corpo. Era como se uma porta tivesse se aberto em sua mente. As memórias de sua avó, cenas de filmes, a glória perdida, tudo começou a se misturar em sua cabeça. E por um momento, ela se perdeu naquela confusão, vendo uma imagem de Flame como uma jovem atriz, cercada por câmeras e holofotes. Mas seu olhar começava a se transformar, sua voz ecoando de volta a Lia. "Você precisa saber, Lia. O que se esconde no passado pode moldar seu futuro de uma maneira que você nunca imaginou." E então, como um soco no estômago, veio a reviravolta. Essa história não era apenas sobre a avó dela, a fortuna ou a vingança. O homem acidentado olhou fixamente para Lia e disse: "Sua avó não é só uma diva do cinema. Ela é uma das principais responsáveis pela tragédia que destruiu minha família." As palavras cortaram como vidro. A verdade estava diante dela, e a confiança despencou. A conexão entre eles era mais profunda do que Lia jamais imaginou. Era um abismo de dor e desgraça. Um silêncio pesado instalou-se, enquanto todos ao redor absorviam a revelação. A urgência ao incêndio, o desespero do homem,
tudo parecia secundário a essa nova informação devastadora. E enquanto o fogo se alastrava, Lia percebeu que a história que ela pensava conhecer estava infestada de mentiras. E agora, pensou Lia, um frio na barriga. Quem sou eu no meio disso tudo? A vida dela estava prestes a mudar de novo, e os laços que se rompessem poderiam arrastá-la para as sombras do passado de sua avó. A multidão presenciava o caos, e um murmúrio crescente subia enquanto os olhares se cruzavam, cada um absorvendo o peso da revelação. Marcos, ainda atordoado, estava agora em aceleração emocional. Ela destruiu minha família? Como assim? O tom dele era de incredulidade. Lia sentiu o nó na garganta apertar. Mas isso não se encaixa. Ela murmurou confusa. Foi então que o homem começou a se levantar, ainda atordoado. Um brilho de determinação surgiu em seu olhar. Vocês precisam saber da verdade, ou isso acabará se repetindo. Sua avó se envolveu em algo muito mais obscuro do que vocês podem imaginar. E com isso, ele se virou em direção a Flame, o rosto forçando uma expressão de raiva e dor. Você sabia de tudo, não é? Você deixou tudo isso acontecer. O fogo crescia, mas a verdade parecia queimada ainda mais dentro de Lia. O eco daquela acusação pesada reverberou em seu ser. Flame encarou o homem com um olhar sombrio. Eu não podia. Ninguém acreditaria em mim. Ninguém sabia, não. Lia estava perdida em um emaranhado de emoções. A adrenalina das chamas, a tensão entre as famílias, os segredos sendo expostos. Mas mais importante, ela se perguntou: até onde você iria para proteger seu nome? Avó? E quem realmente somos nós nessa teia? Parece que, mais uma vez, a história estava prestes a mudar. O medalhão em sua mão pulsava, e Lia se questionou se tinha coragem suficiente para descobrir o que mais estava oculto na escuridão do passado. E assim, com o fogo rugindo, um novo pesadelo pairava sob as sombras da verdade. Um mistério que poderia destruir tudo o que ela conhecia. Lia sentia o calor das chamas se aproximando, um aviso urgente que fazia seu coração acelerar. O fogo crepitava como um monstro faminto, engolindo tudo ao seu redor. Flame a segurava firmemente, sua expressão determinada misturando preocupação e desespero. Precisamos sair agora! Gritou. Mas Lia estava paralisada, presa naquela revelação. A avó Flame poderia ser a responsável pelo sofrimento daquela família. A multidão, agora agitada, murmurava comentários. Apenas uma atriz, uma fraude, alguém disse entre os gritos. Outro respondeu: como ela pôde fazer isso? Era um coro de condenação que ecoava na mente de Lia. E ela sentiu o peso da história sob seus ombros. Eu não sou a culpada, Flame gritou, a voz baixa, mas cheia de emoção. Ninguém sabe a verdade. Eu fiz o que era necessário. A frase ficou no ar como uma bomba prestes a explodir. O homem acidentado, recuperando a consciência, olhou fixamente para Flame. Seus olhos estavam cheios de dor e raiva. Você destruiu tudo, Flame. Você não pode escapar das consequências. O choro do mundo ao redor dela parecia distante. Lia sentiu que estava no centro de algo colossal. Um furacão de emoções, palavras não ditas e segredos enterrados. Então, num golpe dramático, tudo mudou. O homem pegou o medalhão da sua camisa e tocou em Lia. Este medalhão é o verdadeiro símbolo do que somos. Ele não é apenas um objeto. É a chave para tudo o que você precisa saber sobre a sua herança. Os olhos de Lia se arregalaram enquanto a compreensão começava a se formar.
Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, houve um novo estrondo. Uma explosão maior do que a primeira. O carro, agora envolto em chamas, explodiu em vários pedaços, fazendo Lia e Marcos se jogarem ao chão. Fragmentos de metal e vidro voaram para todos os lados, e ninguém tinha certeza do que tinha acontecido. A fumaça subiu como um manto negro, cobrindo o céu. Em meio ao caos, uma das chamas revelou algo. Um corpo, algo se movendo sob os escombros. Era um dos homens que gritaram antes, um dos seguranças, que parecia ter emergido na tentativa de ajudar. Com um olhar desesperado, ele gritou: "Eles estão vindo! A mesa está virando! Precisamos correr!" Suas palavras foram um choque. Lia olhou em volta, procurando por Marcos e Flame, mas tudo parecia um turbilhão. "Quem está vindo?" ela gritou, mas a multidão estava em estado de pânico. O homem estava prestes a desmaiar. A perplexidade em seu olhar refletia o medo que se apoderava do recinto. Flame, agora consciente de que o tempo estava se esgotando, puxou Lia perto. "Você precisa escolher. Lia, eles estão vindo atrás de você e da sua herança. Se não fizer algo agora, tudo pode acabar." O peso da verdade pairava no ar entre elas. Escolher? Lia se sentiu tonta. Escolher o quê? O que está acontecendo? Uma pressão no peito a fez querer gritar. A urgência estava em cada batida de seu coração. A necessidade de entender, de desvendar aquele mistério. Mas Flame a olhou com uma seriedade que fez o sangue dela congelar. "Você é a linha de frente. O que você decidir fará toda a diferença. A herança não é a fortuna que você pensou. É algo muito mais sombrio. E alguém na sua família está por trás disso tudo." Nesse instante, uma sirene soou abrupta e estridente, cortando o ar como uma faca. A polícia estava chegando e o engano se espalhara. Lia sentiu a verdade lhe pesar como um lago congelado. Tudo o que ela pensava saber sobre sua avó, sobre sua vida, era uma cortina de fumaça. E agora, com a multidão dispersando, ela se viu diante da escolha mais difícil de sua vida. Os olhares de Flame e do homem acidentado se encontraram. Cada um deles estava prestes a revelar algo que poderia mudar o curso de tudo. E, ao mesmo tempo, o que estava oculto nas sombras começava a se aproximar. Uma tempestade prestes a estourar. Lia olhou para o medalhão em suas mãos. A resposta de tudo estava ali. E a verdade que ela buscava estava prestes a se revelar. Mas em meio ao caos, questionava-se. Estaria pronta para aceitar a realidade que estava prestes a desabar sobre ela? Lia sentia o calor das chamas se aproximando. Um aviso urgente que fazia seu. Flame a segurava firmemente, sua expressão determinada misturando preocupação e desespero. "Precisamos sair agora!" gritou, mas Lia estava paralisada, presa naquela revelação. A avó Flame poderia ser a responsável pelo sofrimento daquela família. A multidão, agora agitada, murmurava comentários. "Apenas uma atriz, uma fraude", alguém disse entre os gritos. Outro respondeu: "Como ela pôde fazer isso?" Era um coro de condenação que ecoava na mente de Lia, e ela sentiu o peso da história sobre seus ombros. "Eu não sou a culpada!" Flame gritou, a voz baixa, mas cheia de emoção. "Ninguém sabe a verdade. Eu fiz o que era necessário." A frase ficou no ar como uma bomba prestes a explodir. O homem acidentado, recuperando a consciência, olhou fixamente para Flame. Seus olhos estavam cheios de dor e raiva. "Você destruiu tudo, Flame. Você não pode escapar das consequências." O choro do mundo ao redor dela parecia distante. Lia sentiu que estava no centro de algo colossal,
um furacão de emoções, palavras não ditas e segredos enterrados. Então, num golpe dramático, tudo mudou. O homem pegou o medalhão da sua camisa e tocou em Lia. Este medalhão é o verdadeiro símbolo do que somos. Ele não é apenas um objeto. É a chave para tudo o que você precisa saber sobre sua herança. Os olhos de Lia se arregalaram enquanto a compreensão começava a se formar. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, houve um novo estrondo. Uma explosão maior do que a primeira. O carro, agora envolto em chamas, explodiu em vários pedaços, fazendo Lia e Marcos se jogarem ao chão. Fragmentos de metal e vidro voaram para todos os lados, e ninguém tinha certeza do que tinha acontecido. A fumaça subiu como um manto negro, cobrindo o céu. Em meio ao caos, uma das chamas revelou algo. Um corpo, algo se movendo sob os escombros. Era um dos homens que gritaram antes, um dos seguranças, que parecia ter emergido na tentativa de ajudar. Com um olhar desesperado, ele gritou: "Eles estão vindo! A mesa está virando! Precisamos correr!" Suas palavras foram um choque. Lia olhou em volta, procurando por Marcos e Flame, mas tudo parecia um turbilhão. "Quem está vindo?" ela gritou. Mas a multidão estava em estado de pânico. O homem estava prestes a desmaiar. A perplexidade em seu olhar refletia o medo que se apoderava do recinto. Flame, agora consciente de que o tempo estava se esgotando, puxou Lia perto. "Você precisa escolher, Lia. Eles estão vindo, atrás de você e da sua herança. Se não fizer algo agora, tudo pode acabar." O peso da verdade pairava no ar entre elas. Escolher? Lia se sentiu tonta. Escolher o quê? O que está acontecendo? Uma pressão no peito a fez querer gritar. A urgência estava em cada batida de seu coração. A necessidade de entender, de desvendar aquele mistério. Mas Flame a olhou com uma seriedade que fez o sangue dela congelar. "Você é a linha de frente. O que você decidir fará toda a diferença. A herança não é a fortuna que você pensou. É algo muito mais sombrio. E alguém na sua família está por trás disso tudo." Nesse instante, uma sirene soou, abrupta e estridente, cortando o ar como uma faca. A polícia estava chegando. E o engano se espalhara. Lia sentiu a verdade lhe pesar como um lago congelado. Tudo o que ela pensava saber sobre sua avó, sobre sua vida, era uma cortina de fumaça. E agora, com a multidão dispersando, ela se viu diante da escolha mais difícil de sua vida. Os olhares de Flame e do homem acidentado se encontraram. Cada um deles estava prestes a revelar algo que poderia mudar o curso de tudo. E, ao mesmo tempo, o que estava oculto nas sombras começava a se aproximar. Uma tempestade prestes a estourar. Lia olhou para o medalhão em suas mãos. A resposta de tudo estava ali. E a verdade que ela buscava estava prestes a se revelar. Mas, em meio ao caos, questionava-se. Estaria pronta para aceitar a realidade que estava prestes a desabar sobre ela? De repente, uma figura surgiu do meio da fumaça. Era um homem alto, com um olhar decidido. Sua presença era estranha, mas ao mesmo tempo familiar. Ao se aproximar, Lia ficou paralisada. Era alguém que ela não via há anos. Seu pai. Ele a encarou com uma intensidade que fazia seu coração disparar. "Lia, você precisa confiar em mim agora mais do que nunca." O choque foi imenso. Ela pensou que ele estava fora de sua vida para sempre. Ele puxou algo do bolso, uma carta, e atirou-a em suas mãos. "Isso pode te salvar, mas você precisa entender. Sua avó
Não é quem você pensa que é. Lia sentiu a mão tremer ao segurar a carta. O mundo ao seu redor parecia girar, e ela encontrou força para perguntar. O que você sabe sobre minha avó? O que está acontecendo? Mas antes que ele respondesse, uma nova explosão aconteceu, ainda mais potente, e o chão sob ela começou a tremer. O que era essa verdadeira herança? O que Flame, o homem acidentado e agora seu pai estavam escondendo? O tempo se esgotava, e a resposta permanecia uma sombra, prestes a ser exposta. Lia sentia o peso da carta que seu pai lhe entregara. O mundo ao redor começava a se desvanecer. A fumaça densa subia como um manto escuro, e o calor do incêndio se fazia cada vez mais presente. O que você sabe sobre minha avó? Ela perguntou, a dúvida transparecendo na voz. Ele olhou diretamente nos olhos dela. A intensidade do momento, quase palpável. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Flame não é apenas sua avó. Ela é a responsável por uma rede muito maior. Algo que pode destruir não apenas você, mas muitos outros. A urgência de suas palavras reverberou na mente de Lia. O que ele queria dizer? Antes que pudesse questionar mais, uma explosão ressoou, agora mais próxima e mais bárbara. O chão sob eles tremia. A multidão começou a se dispersar ainda mais. Os gritos agora eram de pânico absoluto. Pela primeira vez, ela viu um pequeno ponto brilhante no céu, uma bola de fogo que descia em sua direção. O que estava acontecendo? Conseguindo se concentrar no momento, Lia agarrou a mão de seu pai, puxando-o. Vamos, precisamos sair daqui. Mas ele não se movia. Eu não posso, Lia. Ele olhou de volta para o carro em chamas. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A verdade pode acabar com isso tudo. Eles vão vir atrás de você. Aquelas palavras ecoaram como um sino em sua cabeça. Quem são eles? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Mas ele não teve tempo de responder. A bola de fogo continuou a cair, agora visivelmente mais próxima. Um objeto, talvez uma bomba, ou algo que ela não queria imaginar. Mais gritos, e no meio da confusão, Flame gritou, cuidado. Todos se dispersaram, mas o caos estava além do controle. Lia, agarrando a carta, teve um lampejo de coragem e decidiu enfrentar aquele pesadelo. Escutem! Gritou, se virando para a multidão. Queremos entender a verdade. Sua voz mal conseguiu cortar o pânico crescente. As pessoas estavam tão preocupadas em correr que não a ouviam. De repente, um impacto profundo reverberou, e o chão se partiu como se a terra estivesse se desfazendo sob seus pés. Lia caiu, sua mão deslizando da de seu pai. Lia! Ele gritou, estendendo a mão em busca dela. Quando se virou, a visão a paralisou. A parte do prédio próximo à barbearia não suportou a pressão e desabou, levando consigo o que restava da história que ela conhecia. Em meio às pedras caindo, Lia viu algo brilhar entre os escombros. Era uma câmera antiga envolta em poeira. A cena parou para ela. O tempo parecia ter desacelerado. Não, isso não pode estar acontecendo. Sua mente bombardeava questionamentos. O que mais Flame havia escondido? O que era realmente aquele legado? O sorriso de Flame a invadiu. Você precisa descobrir quem você realmente é, Lia. A voz dela soava distante, mas ao mesmo tempo tão próxima. O passado vem buscá-lo. Lia engoliu em seco. Uma onda de raiva e medo misturados tomou conta dela. Eu não sei se estou pronta. Mas as palavras morreram em sua garganta,
Então, enquanto tentava escapar, uma risada ecoou entre as sombras. Ele, o homem da gravata. Era ele quem pendia sobre seus medos. A verdadeira força que poderia desmantelar tudo. Ele surgiu, com um olhar satisfeito. Achei que já estivesse tudo perdido. Mas a verdade está finalmente se revelando. Não está? Flame, você e suas mentiras. Não há como escapar agora. Naquele momento, Lia sentiu o chão desabar sob seus pés. O homem que havia se acidentado, agora totalmente em pé e de pé, riu como se tivesse orquestrado toda aquela confusão. Agora é você, Lia. O que fará? Sua expressão cortante fez o coração de Lia disparar. Eu não sei. Sua mente girava. Ela olhou ao redor. Esperava encontrar Marcos. Procuraram ali que pudesse entender. Mas a confusão estava tão violenta. Agora, tudo o que conhecia estava em questão. Se Flame e seu pai eram parte de tudo isso, se o homem era realmente um verdugo oculto, então, quem era ela, afinal? Escolha, Lia, antes que eles venham atrás de você. Os olhos de seu pai imploravam. As chamas lutavam ao fundo, e a verdade estava prestes a se desdobrar em um colapso monumental. Com o medalhão em sua mão, a única coisa que sobrou no meio do caos, seu coração batia freneticamente. Aquela importante decisão, a realidade que mudaria tudo, parecia estar ao alcance, mas ainda assim, um abismo de incerteza tomou conta. O que ela realmente estava prestes a descobrir? E a que custo? Lia sentiu o peso da carta que seu pai lhe entregara. O mundo ao redor começava a se desvanecer. A fumaça densa subia como um manto escuro, e o calor do incêndio se fazia cada vez mais presente. O que você sabe sobre minha avó? Ela perguntou, a dúvida transparecendo na voz. Ele olhou diretamente nos olhos dela, a intensidade do momento quase palpável. Não tem ideia do que você está prestes a descobrir. Flame não é apenas sua avó. Ela é a responsável por uma rede muito maior. Algo que pode destruir não apenas você, mas muitos outros. A urgência de suas palavras reverberou na mente de Lia. O que ele queria dizer? Antes que pudesse questionar mais uma explosão ressoou. Agora mais próxima e mais bárbara. O chão sob eles tremia. A multidão começou a se dispersar ainda mais. Os gritos agora eram de pânico absoluto. Pela primeira vez, ela viu um pequeno ponto brilhante no céu. Uma bola de fogo que descia em sua direção. O que estava acontecendo? Conseguindo se concentrar no momento, Lia agarrou a mão de seu pai, puxando-o. Vamos, precisamos sair daqui. Mas ele não se movia. Eu não posso, Lia. Ele olhou de volta para o carro em chamas. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A verdade pode acabar com isso tudo. Eles vão vir atrás de você. Aquelas palavras ecoaram como um sino em sua cabeça. Quem são eles? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Mas ele não teve tempo de responder. A bola de fogo continuou a cair, agora visivelmente mais próxima. Um objeto, talvez uma bomba, ou algo que ela não queria imaginar. Mais gritos, e no meio da confusão, Flame gritou, cuidado. Todos se dispersaram, mas o caos estava além do controle. Lia, agarrando a carta, teve um lampejo de coragem e decidiu enfrentar aquele pesadelo. Escutem, gritou, se virando para a multidão. Queremos entender a verdade. Mas sua voz mal conseguiu cortar o pânico crescente. As pessoas estavam tão preocupadas em correr que não a ouviam. Então, o impacto profundo reverberou, e o chão se partiu, como se a terra estivesse se desfazendo sob seus pés. Lia caiu, sua mão deslizando da de seu pai. Lia! Ele gritou, estendendo a mão em busca dela. Quando se virou,
A visão a paralisou. A parte do prédio próximo à barbearia não suportou a pressão da explosão e desabou, levando consigo o que restava da história que ela conhecia. Em meio às pedras caindo, Lia viu algo brilhar entre os escombros. Era uma câmera antiga envolta em poeira. A cena parou para ela. O tempo parecia ter desacelerado. Não, isso não pode estar acontecendo. Sua mente bombardeava questionamentos. O que mais Flame havia escondido? O que era realmente aquele legado? Nesse momento, uma figura emergiu das sombras. Um homem alto, de terno escuro, com um olhar que mesclava raiva e satisfação. Ele se aproximou rapidamente, e o batimento do coração de Lia acelerou. Era o homem da gravata. Aquele que estava por trás de tudo e que agora ria, como se estivesse orquestrando toda a confusão. Eu esperei muito por isso, ele declarou, sua voz cortante interrompendo o grito de Flame. Vocês todos estão presos em uma teia. A verdade, Lia, é que sua avó vendeu a alma dela para proteger a herança. Você realmente acreditava que era uma diva do cinema? Ela era uma jogadora, uma manipuladora. Sentiu o chão desabar sob seus pés. As palavras do homem a acertaram como um soco no estômago. Como assim? Ela fez um pacto, Lia. Para ter fama, acabou entregando sua família ao submundo. E agora, finalmente, a conta chegou. O homem ergueu a mão, revelando uma tatuagem familiar. Era igual àquela que Lia tivera em seu braço, um símbolo que representava sua linhagem. Não, isso não é verdade. Sua voz soava como um gemido de desespero. Você está mentindo. Seu pai a encarou, um misto de dor e vergonha no rosto. Lia, eu não sabia. Ela me enganou também. A multidão, que até então estava em pânico, agora olhava para eles em silêncio, absorvendo mais uma camada da verdade horrenda. As chamas ao fundo continuavam se alastrando, mas agora não eram únicas causadoras de medo. Havia uma tensão no ar, algo muito mais enganoso. E o que você quer? Ponto. Lia perguntou ao homem, sua voz um sussurro. Ele sorriu, um sorriso de vitória. Quero que você escolha, Lia. A herança que sua avó tentou proteger talvez seja sua única salvação. Aceite-me e você terá poder. Negue-me e pode perder tudo, inclusive sua vida. O calor das chamas crescia, a fumaça começando a envelopar todos. Lia olhou ansiosamente para o medalhão em sua mão, a única conexão com sua linhagem. E aí, naquele momento crucial, tudo se encheu de incerteza. A reviravolta era chocante, e Lia percebeu. A batalha não estava apenas sobre uma herança material ou sobre sua avó. Era uma luta pela própria alma dela. E o que quer que fizesse, a decisão pesava como o céu prestes a desabar. O que eu vou fazer? Essa pergunta ecoava em sua mente, e a resposta estava em um horizonte sombrio que ela nunca imaginara. Lia sentiu uma mistura de desespero e determinação. A voz do homem era uma trapaça, mas as palavras de seu pai ressoavam forte em sua mente. Escolher. O que isso significa? Pensou, os braços já pesados pelo peso do medo e da incerteza. A fumaça envolvia tudo ao seu redor. O calor do fogo a lembrava de que o tempo estava se esgotando. O homem da gravata sorriu, como se divertisse com sua angústia. Você sabe que tem o poder de reverter essa situação, Lia. Apenas aceitando a verdade e o que sua avó fez, você pode se salvar. Ele se aproximou, seu olhar fixo. Imagine a influência, a fama. Tudo isso pode ser seu. Término, o legado dela. Ou destrua tudo como ela fez. As chamas para trás a intimidavam.
O terror a envolvia, mas havia uma centelha de coragem nas palavras de Flame, o eco do que seu pai havia dito. Você é mais forte do que pensa. Era hora de decidir, e a escolha era dela. Eu não vou me tornar o que vocês querem que eu seja. Lia gritou, e a multidão começou a murmurar. As vozes de reprovação e espanto se espalharam à sua volta. Ela levantou o medalhão, sentindo a energia pulsante dele. Ela não é uma vilã, e eu não vou seguir o mesmo caminho. O homem da gravata franziu a testa, desafiando. Então você prefere a vulnerabilidade, o desprezo? Lembre-se, eles estão vindo. O alvoroço da multidão crescia, pessoas fugindo, outras intrigadas. O pânico começava a tomar conta de todos. Eu não tenho medo. Lia sentiu o calor ascendendo, não apenas do fogo, mas da determinação e da raiva que cresciam dentro dela. A verdade não precisa ser um fardo. A história dela não pode ser aniquilada. Flame aproximou-se, os olhos cheios de lágrimas. Lia, a escolha é sua, mas escolha sabiamente. O que você vai fazer pode mudar tudo. Você pode salvar ou você pode condenar. A multidão estava dividida, um olhar expectante. Lia respirou fundo, pôs um pé à frente do outro e falou alto. Eu escolho a verdade. Eu escolho a minha avó. O homem da gravata ficou paralisado, e por um momento tudo parecia suspenso. O calor do fogo começava a enfraquecer, e a fumaça se dissipava lentamente. Lia fez um movimento e entregou o medalhão para Flame, entregando a responsabilidade a quem realmente pertencia. Isso é seu. Use para corrigir as coisas, não para manipulá-las. Com um grito de fúria, o homem da gravata recuou, finalmente abalado pela ousadia dela. Você vai se arrepender, Lia. Não conseguirá escapar. Ele se virou, desaparecendo na multidão que começava a se dispersar, mas Lia não poderia se dar ao luxo de olhar para trás. Ela havia tomado sua decisão. Enquanto o caos se aquietava, Lia sentiu um alívio e, ao mesmo tempo, um peso imenso. Flame a abraçou, os dois em um momento de compreensão silenciosa. Você agiu com bravura. É hora de reescrever essa história. O pai de Lia se aproximou, olhos cheios de orgulho. Você fez o certo, Lia. Agora precisamos ajudar aqueles que ainda estão presos. O legado dela pode ser remendado. Mas enquanto eles começavam a se afastar do incêndio, um eco de risadas cortou o ar. Era o homem da gravata, lá do fundo, olhando para eles, deixando claro que tudo não havia terminado. Isso é só o começo, Lia. A verdade ainda vem. Com o sol começando a nascer no horizonte, Lia olhou em volta, reconhecendo que a luta estava longe de acabar. E mesmo com um novo propósito, o futuro ainda estava envolto em incerteza. E agora, meus amigos, precisamos conversar. Vocês precisam se inscrever no canal imediatamente para não perder nenhuma aventura que está por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar. Quero ouvir vocês, então inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. E não esqueçam de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Este é o momento para mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não esperem nem mais um segundo.